Ok, para construir essa tabela eu vou usar os elementos ou aquilo que se deve ter num texto informativo, ok? Então vamos lá, a primeira coisa da tabela que você tem que ter é o título. Então essa parte aqui grande, onde está escrito bilhetes, convites e avisos, é o título. Então, qual que é o título dessa tabela? Bilhetes, convites e avisos. Nós não precisamos colocar aqui título, a gente já sabe que ali é o título. Ok. Vamos construir uma coluna. Então, vamos lá. O que é coluna? Vou construir a coluna aqui para você ver o que é. Essa tabela aqui, ela está, então, em uma coluna, que começa daqui até aqui. Isso aqui é uma coluna. Agora, quando nós colocamos um risquinho aqui, uma linha, risquinho não, desculpa. Quando colocamos uma linha, então nós já temos duas colunas. Temos uma coluna, duas colunas. Oh, muito legal. E quantas linhas nós temos nessa tabela? Nós temos a linha do título e essa linha grande aqui. Então vamos aí memorizar um elemento que é muito importante para nós entendermos tabela. A tabela ela tem o título, que não precisa escrever título, mas quando você olha na tabela você vê lá aquela parte de cima é o título. E nós precisamos entender que toda essa parte que é assim, ó, que a gente chama na vertical, nós chamamos de coluna. E toda parte que é assim, desse jeito assim, nós chamamos de linha. Então, assim, coluna e assim, linha. Ok? Na vertical, coluna, horizontal, linha. Vertical, coluna, horizontal, linha. Vertical, coluna, horizontal, linha. Ok. Vamos construir mais uma linha aqui. Vamos construir uma linha aqui, ó. Basta você ter aqui. Ok, professor? Mais uma. Por que existem essas linhas? Para você, para os elementos que estão na tabela ficar organizados. Pronto, vamos ver quantas colunas nós temos nessa tabela. Continua sendo uma coluna e aqui outra coluna. Duas colunas. Quantas linhas nós temos aqui? Nós temos uma linha, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Ok? Então, o que você está entendendo? Que existe linha e coluna. Vamos colocar agora todos aqueles valores que nós calculamos sobre os nossos gastos no café da manhã em uma coluna? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar quais são os elementos que vai compor a sua tabela. Os elementos seriam o quê? O título e as informações que você vai colocar na tabela. No caso, na nossa tabela específica, nós vamos colocar o título, que será os gastos, os meus gastos durante a semana. De um lado, nós vamos colocar os alimentos que nós consumimos durante a semana, todos os dias, e nas colunas os dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta. Aqui no meu quadro eu tenho o horário, que nós vamos neutralizar, não é isso que eu quero, mas é de segunda a sexta-feira, ok? Então vamos ver como é que fica a nossa tabela. Ok, então, nós temos aqui o título na primeira linha, aí depois nós temos leite, café, açúcar, pão, gás e água. Essa coluna aqui é a coluna dos alimentos, ok? E aí você tem a coluna da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira e da sexta-feira, que nós vamos colocar então os valores. Algo que é importante você saber, que eu vou repetir, já repeti várias vezes, mas vamos lá. Essas linhas assim, ó, que está na horizontal, nós chamamos então de linhas. O que está assim, né, para baixo, nós chamamos de, ou para cima também, né? Que está na vertical, nós chamamos de colunas. Então vamos ver se nós entendemos. Quantas linhas e quantas colunas tem nessa tabela?
Contou? Quantas linhas e quantas colunas tem nessa tabela? Ok. Então vamos ver se é isso mesmo. Nós temos uma, que está os títulos, meus gastos, 2 linhas, que estão os alimentos e os dias, 3 linhas, que é o café, 4, 5, 6, 7 linhas. Nós vamos criar mais um aqui, ok? Que essa linha aqui, nós vamos chamar de total. Então vamos lá, agora... Ok. Essa linha aqui então vai ser, nós vamos chamar de total. Nós vamos fazer os cálculos, não é isso? Então é o total aqui. Agora vamos ver quantas colunas temos nessa tabela. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então linha é assim, horizonte, eu olho por horizonte. E coluna é assim, ó, coluna, lembra da coluna vertebral? Coluna, horizonte, linha, horizonte é linha, e assim é coluna, ok? É importante que você saiba disso. Quando você tem as linhas e as colunas, o encontro das linhas com as colunas, que é esse espacinho aqui, ó, onde nós colocamos as informações, esse espaço aqui, ó, nós chamamos de célula, ok? Então, coluna, linha, o encontro da coluna. Tem um programa bastante usado de fazer tabela chamado Excel. Se você tem aí no computador em casa, ou notebook, ou no próprio celular, tem lá, dá para você olhar como é que funciona o Excel. Dá para fazer vários cálculos, tá bom? Tudo bem? Aqui na minha tabela, eu estou construindo aos poucos, eu já tenho os valores que eu gastei durante, na segunda-feira. Então lá, café, 70 centavos, esse dia eu não tomei leite não. Café, 70 centavos, açúcar, 50, pão, R$1 e gás, 20 centavos e água, 80. Vamos fazer esse cálculo aqui para a gente ver quanto que vai ser o valor? Vamos lá. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. 7 mais 5 é 12. 7 mais 5 é 12. Mais 2 é 14. Mais 8, 22. Coloco o 2, vai 2 aqui em cima. 2 mais 0 é 0, mais 0 é 0, mais 1 é 3. Então, nessa segunda-feira, eu gastei R$3,20. Ok? Antes que alguém me pergunte, já vou falar. Professor, na sua tabela, no início tinha leite, agora não tem. Porque eu parei de tomar leite nesse dia, nessa semana. Vamos lá então. O café, na linha do café, nós temos então os valores. Na segunda-feira, 70, na terça, 75, na quarta, 49, e na quinta, 71, e na sexta-feira, 80 centavos. Então nós temos todos os valores e aqui nós temos calculado da segunda-feira. Você vai fazer sua tabela e colocar os valores dentro. Minha tabela está quase pronta. Eu já coloquei todos os valores na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, ok? Então essa primeira parte da tabela está ok. Não vamos continuar aqui, senão vai ficar o vídeo muito extenso. Olha no próximo vídeo que você tem lá a sequência, ok? Abraço, até daqui a pouco.